eu estava assistindo vídeos na internet, através de alguns influencers, tudo, e um dos que eu estava acompanhando, ele convidou o Marcos Saravalli, falando sobre ações, ensinando a investir. Quando foi em dezembro que ele iniciou o projeto Small Caps Exponenciais, eu já entrei na primeira turma. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar de uma pergunta que eu recebo quase todos os dias e muita pergunta que não necessariamente esteja correta ou errada, mas hoje a gente vai quebrar aqui os verdadeiros mitos para você investir em small caps, em ações menores, né? Vamos quebrar todos os principais mitos para você investir em ações small caps. Vamos ver? Então, pessoal, um dos primeiros mitos que a gente recebe, né, eu recebo quase todos os dias, falando o seguinte: Marco, é muito fácil encontrar essas ações, né? A gente sabe, principalmente depois que acontece, né? Depois que a gente vê aquela ação subindo 100, 200, 300%, ah, Marco, eu já sabia, eu também ganhei dinheiro. Isso muita gente nas redes sociais, vamos falar, só tem os sabichões por aí, né? Que realmente eu já sabia, acertei e ganhei muito dinheiro. Mas primeiro mito, não é fácil de encontrar essas ações, tá? Elas não acontecem todos os dias. E a gente leva muito tempo para encontrar essas ações fora do radar. Tem muitas dessas ações que nós aqui da Saninvest somos a única opinião, a única casa de análise oficial, com analistas certificados, que temos uma opinião, uma recomendação para esses ativos. Por quê? Porque a gente vai visitar a companhia, a gente faz avaliação, a gente faz fluxo de caixa descontado, conversa com concorrentes, conversa com membros do conselho, até chegar a uma opinião formal, né, e mais confortável para essa simetria, ou seja, para encontrar ações fora do radar. Então, primeiro mito, não é fácil de encontrar e também não acontece todos os dias, tá? Segundo grande mito aqui que a gente tem hoje, tá? Realmente essas ações podem naturalmente se multiplicar 2, 3, 5, 10 vezes? Esse é um mito parcial, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender que algumas dessas ações elas podem estar sim fora do radar porque está passando por algum momento delicado particular da companhia. Muito endividada, está com as suas receitas caindo, mudou o executivo, perdeu o espaço de mercado. Se a gente precisa entender por que essas ações estão baratas, estão descontadas. Pode ser extremamente arriscado ir atrás dessas companhias. Mas são também nesses momentos que as companhias podem estar fazendo alguma alteração no conselho de administração, no corpo dos principais executivos. E aí, assim, imagine que uma companhia que está extremamente descontada, é mais fácil também, teoricamente, ela se multiplicar por 2, por 3, por 5, por 10 vezes. Então, esse é o segundo mito. Acontece, mas algumas companhias, a gente precisa lembrar que podem estar num momento muito delicado, e esse momento delicado pode passar por alguns bons anos até a companhia conseguir se reerguer, se recuperar. Então, sim, algumas companhias têm possibilidade de se multiplicar algumas vezes, mas tem que entender todos os riscos envolvidos e qual que é o cenário base para realmente a companhia se recuperar, tá? E o terceiro principal mito, né, falando um pouquinho dos mitos aqui, Marco, então quer dizer que todas as ações com todas essas características a gente vai ganhar e vai ganhar acima do mercado? Sim, tá? Na média, ao longo do tempo, ao longo de vários anos, isso no Brasil e no mundo, a gente tem vários estudos, vários papers, principalmente nos Estados Unidos, que mostram que as small caps, no cenário de alta, quando a bolsa se valoriza, essas ações mais agressivas tendem a compensar esse risco e se valorizar muito mais. Até porque tem menos cobertura, tem menos liquidez, é mais difícil negociar, tem vários riscos envolvidos. Essas ações também, por serem menores, menos conhecidas, menos cobertas, elas podem, num ciclo de baixa, se desvalorizar antes de subir e quando cair num cenário de baixa, pode até se desvalorizar mais ou muito mais do que mesmo a média de mercado, quando a gente compara, por exemplo, com o Ibovespa. Então, muito cuidado com as ações, realmente elas podem trazer um grande potencial de ganho para os seus investimentos, mas entendam que são ações menores, são essas que a gente vai buscar principalmente no projeto Small Caps Exponenciais, pode trazer um grande retorno para o seu capital, para o seu patrimônio, mas sim, são riscos bem maiores do que a média, são empresas menos conhecidas, muito mais difícil de encontrar. Então esses são os principais mitos que a gente encontra no dia a dia para as pessoas que querem investir em ações small caps principalmente. Essas ações podem trazer um grande potencial de retorno no longo prazo para a sua carteira,
mas sempre entender o perfil de risco. E lembrando também que em cenários de alta, essas companhias tendem a mais do que compensar os riscos desse investimento, né? Principalmente a liquidez que é mais reduzida, ou seja, a quantidade de negócios é muito menor do que as maiores companhias, tá? E em cenários de queda, ou seja, essas companhias podem se desvalorizar num curto espaço de tempo, né? Ou até mesmo ser pior do que o retorno na média do que as ações, como por exemplo o Ibovespa. Então essas ações sim têm que fazer parte do seu portfólio, mas pode trazer um grande retorno no longo prazo. Mas como a gente viu aqui, é fácil? Não é fácil. Aparece todo dia? Também não aparece todo dia. A gente vai ter que gastar muita energia, sim, vamos ter que estudar, conversar com muita gente, fazer muita análise, muita avaliação para encontrar esses cases, tá? E realmente eles podem trazer um grande retorno, mas entender sempre dos riscos envolvidos nessas ações small caps, tá bom? A gente tem uma série de outros mitos aqui, mas esses são alguns dos mais comuns, um dos mais recorrentes que eu recebo todos os dias, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo aqui sobre mitos para se investir em small caps. A gente se vê aqui no canal no próximo vídeo. Até mais. Tchau!